Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre distribuição normal padrão. A gente já falou em outras aulas sobre distribuição normal padrão. Definimos, depois vimos a fórmula, a utilização da tabela, o gráfico, as propriedades, e agora a gente vai fazer um exemplo, uma situação um pouquinho mais prática. Tá? Peço que, se vocês não forem inscritos no canal, para se inscrever apertando no botão aqui embaixo. E se gostarem do vídeo, deixar o joinha aí pra gente ver se vocês estão entendendo a matéria, estão gostando desse tipo de resolução. Então, a situação é a seguinte: as alturas dos alunos de uma escola são normalmente distribuídas, então distribuição normal, com média de 1,60 m e desvio padrão de 0,30. Então, os alunos têm 1,60 m em média de altura e o desvio padrão de 30 centímetros. Encontre a probabilidade de um aluno medir: letra A, entre 1,5 m e 1,80 m, letra B, mais de 1,75 m, letra C, menos de 1,48 m, e na letra D, qual deve ser a medida mínima que possam escolher os 10% de alunos mais altos. Beleza. Para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar a tabela, só que a tabela precisa passar por uma adequação, uma mudança de variável. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é o Z igual a xi menos mi dividido pelo sigma. Ou seja, z igual a xi, esse i variando de acordo com o termo que a gente precisa determinar, menos a média dividido pelo desvio padrão. Aqui. Fiz o gráfico, um esboço do gráfico aqui da curva de distribuição de probabilidades para a gente entender exatamente o que a gente está calculando antes de sair simplesmente aplicando na tabela, que é a parte mais simples. Letra A. A gente quer os alunos que estejam entre 1,5 m e 1,80 m, e a gente já viu que a média é de 1,60 m. Então está aqui a curva. A média 1,60 m, ela fica no centro, né? Ela fica no topo da distribuição de probabilidade, e eu quero os alunos que medem entre 1,50 m e 1,80 m. Então eu quero toda essa parte aqui, de 1,50 m até 1,80 m, certo? Por que a gente vai precisar utilizar essa fórmula? Para que essa tabela esteja em distribuição normal, o centro da distribuição aqui, a média, não é 1,60. A média tem que ser 0. Para isso a gente usa essa tabela para fazer a adequação. Vocês já vão ver como isso vai ficar. Então, primeiro, o que a gente quer calcular? Nós queremos calcular a probabilidade do aluno ter entre 1,50 m e 1,80 m. O x tem que estar entre 50 e 80. Coloquei o 0 aí, não precisava. Que informações que a gente tem do exercício? Nós temos a média, que é o mi, 1,60. E nós temos o sigma, que é o desvio padrão, 0,3 ou 0,30. O que a gente precisa para fazer a aplicação na tabela é transformar essa probabilidade do x estar entre 1,50 e 1,80 nessa tabela uma probabilidade de um elemento z estar entre z1 e z2. Esse z1 e z2 é essa tabela padronizada, onde a média vai ser 0, que é o que a gente definiu na aula passada. Então, como é que vai ser isso? Para calcular o z1. Z1 é igual a x1 menos mi sobre sigma. Vou fazer esse genérico passo a passo, outra a gente já faz direto. Quem que é o x1? O x1, no caso, olhando para cá, é 1,5 menos o mi, que é a média, dividido por sigma, que é 0,3. 1,5 menos 1,6 dividido por 0,3. Isso aqui vai dar menos 0,33. Esse é o Z1 que a gente está calculando aqui. Vai aqui, para aplicação na tabela. Tá? Então, vamos calcular o Z2. Z2 igual a x2 menos mi sobre sigma. Esse vai ser o x2. Né? Vou colocar aqui x1, x2. 1,80 menos 1,60 dividido por 0,3. Dá aproximadamente 0,67. E agora? Agora a gente vai resolver o exercício utilizando o Z1 e o Z2.
nessa notação aqui, ó, tá? Então vai ficar assim: probabilidade de Z1 menor ou igual a Z menor ou igual a Z2 é igual à probabilidade de Z estar entre o menos 0,33 e o 0,67. Ah, mas na tabela não tem negativa. Não, realmente não tem. Mas a gente sabe que na tabela isso se torna simétrico. Então, essa mesma distribuição padronizada, vou passar um traço aqui, se a média for 0, eu quero aqui até o 0,67 e eu quero aqui do menos 0,33. Aí faço uma lembrança da aula passada que a gente viu que a probabilidade de calcular para a esquerda da média e para a direita da média é igual, independente de ser positivo ou negativo. Então esse P de menos 0,33, vocês vão procurar na tabela o P de 0,33, que é equivalente. E aí vamos para a busca na tabela. Primeiro, procurando a probabilidade de 0,33. 0,3, 0,30, 0,31, 0,32, 0,33, que é 0,1293. Então aqui 0,1293 mais a probabilidade de 0,67, 0,60, 61, 67, 0,2486. Eu somei essa região aqui, 0,1293, essa região aqui, 0,2486, e fechei, que é igual a 0,3779, que é igual a 37,79% de chance do aluno, nessa distribuição de frequência que foi dada, ter entre 1,50 m e 1,80 m. Beleza? Interpretação, conversão e aplicação na tabela. Próximo exemplo, ter mais de 1,75. Como que vai ficar nossa tabelinha? 1,75 vai estar aqui. Eu quero... Desculpa, corrigir aqui. 1,60 está aqui, que é a média. 1,75 vai estar mais ou menos por aqui. Eu quero verificar qual é a probabilidade que o aluno tenha mais de 1,75. Quero esse pedacinho. A gente vai padronizar para que isso aqui seja a média. E nós sabemos que da média para trás tem metade, da média para frente tem metade. Então eu vou pegar o 0,5, que é a probabilidade dele estar depois da média, e descontar esse pedacinho, descontar esse pedaço aqui para descobrir esse pedacinho. Tá? É essa a interpretação que a gente faz. O que eu preciso achar? A probabilidade do x ser maior que 1,75 é a probabilidade do z ser maior que o Z1, que é a conversão que a gente vai fazer aqui. Para achar o Z1 é a mesma fórmula daqui, ó. Z1 é igual a x1 menos μ dividido pelo sigma. Z1 é igual o x1, que é 1,75, menos o μ, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que é 0,3. Como são os mesmos valores de antes, eu vou fazendo mais direto. Z1 é igual a 0,15 dividido por 0,3, que é igual a 0,5. Esse 0,5 aqui, eu vou buscar ele onde? Esse aqui eu vou buscar na tabela. Tá? Então, após a conversão dessa região aqui, ó, a média, que era 1,6, passa a ser 0. E o ponto que eu quero passa a ser o 0,5. Tá? Como que vai ficar isso? A probabilidade do z ser maior que o 0,5. Isso, por acaso, é uma coincidência desse 0,5 na tabela ser o mesmo 0,5 da região. Tá? Então, é 0,5 menos o valor da tabela em 0,5, que é isso aqui, certo? Então, vou justificar aqui para vocês não se confundirem. Então, ó, esse 0,5 é a metade da região.
após a média. E esse 0,5 aqui é o valor da tabela, tá? Então, 0,5 na tabela, temos a tabelinha aqui, 0,5, 50, né? 0,1915. Então, 0,1915. 0,5 menos 0,1915, 0,3085. Portanto, 30,85%. Essa aqui é a probabilidade do aluno ter mais de 1,75. Beleza? Interpretação do gráfico, utilização da tabela, vai ficando bem claro o conceito. Tá? Vou fazer a letra C. A letra C é a seguinte, só para relembrar aqui, é a probabilidade do aluno ter menos de 1,48. Então, a probabilidade de x ser menor que 1,48. Bom, a gente sabe que a média é aqui, 1,6. Digamos que 1,48 esteja aqui. Eu quero essa probabilidade aqui. Qual é o esquema para fazer? O mesmo do anterior. Eu sei que da média para trás tem metade. Eu vou pegar o 0,5, que é a metade disso, e vou subtrair essa parte aqui. O que sobrar é o que a gente precisa, tá? Então, probabilidade do x ser menor que 1,48 é a probabilidade do z ser menor do que o z1. O que eu preciso achar é o z1 através da conversão na tabela. Então, z1 é igual a x1 menos μ sobre sigma. O nosso x1, nesse caso, é 1,48. 1,48 menos a média, que é 1,6, dividido pelo sigma, que é 0,3. 1,48 menos 1,6 dá menos 0,12 dividido por 0,3 dá menos 0,4. Esse menos 0,4 é igual a 0,4, né? Porque já dissemos isso, tanto para a esquerda quanto para a direita vai ter os mesmos valores na tabela, porque ela é simétrica. E aí nós vamos calcular a probabilidade do z ser menor que o 0,4. Tá? Na tabela. Então, vamos buscar o 0,4 na tabela. Aqui, 0,40 na tabela, o 0,1554. A gente sabe que aqui, essa metade antes da média, mede 0,5, menos a probabilidade do z ser menor que o menos 0,4, que a gente já viu aqui, 0,1554. 0,5 menos 0,1554 é 0,3446, que em porcentagem 34,46%. Beleza, tranquilo essa parte. O último, letra D, temos aqui a seguinte sentença. A gente quer saber qual a média mínima qual a medida mínima para que possamos escolher os 10% mais altos. Aqui é o inverso, tá? É o inverso dos anteriores. A gente tem a probabilidade, né? Temos a probabilidade e desejamos a medida. Eu quero saber a partir de quantos metros que sobra só 10%. Então, a interpretação que a gente faz é a seguinte. Temos a média, está sempre aqui, 1,6. Eu quero escolher os mais altos, então estão à direita da média. Eu quero cortar essa distribuição de frequência em algum lugar aqui, para que essa parte aqui, né, ó, tem 50% para a esquerda e 50% para a direita. Eu quero só os 10% mais altos. Se eu quero só os 10% mais altos, aqui eu tenho 40%, certo? Eu
quero padronizar isso e quero deixar só os 10% mais altos. Eu quero saber aqui qual que é essa altura que eu tenho aqui. Qual que é a altura que é definida nesse ponto que sobra só 10%. Tá? A fórmula que eu vou utilizar é a mesma. Z igual a x menos μ dividido pelo sigma. Pode ser x1, se vocês quiserem. Bom, o que a gente vai buscar? Uma distribuição que tenha essa característica. A gente tem a média, a gente tem o sigma, a gente tem o z. A gente tem o z ou não tem? Temos, tá? Onde está esse z? Essa aqui é a questão principal. Aonde está esse z? Como que a gente vai fazer para determinar ele? Eu quero um z que deixa 0,1 à direita, né? Ó, tem 50%, 90% e aqui sobra 0,1. Então aqui, ó, a gente tem o z igual a xi menos μ sobre sigma, né? X menos a média sobre desvio padrão. A nossa questão principal aqui é localizar esse valor de z. Tá? Então é x menos a média, que é 1,6, dividido pelo desvio padrão, que é 0,3. A interpretação vem daqui. Ó, tá? A gente tem que achar uma distribuição que pegue 40%, ou seja, 0,4. Então, o que a gente vai achar, o que a gente vai buscar na tabela? Uma distribuição que tenha 0,4 de valor final. A gente antes buscava na tabela a porcentagem, a probabilidade. Agora a gente vai pegar essa probabilidade e vai buscar o valor que gera ela na tabela. Aqui estamos em 0,38, 0,39, 39. Temos aqui 0,3997 e o 0,4015. Tá? Eu vou pegar a que seja mais próxima, que é 0,3997. A 0,3997 está na linha do 1,2 e na coluna do 0,08. 1,28. Então, esse meu z aqui é 1,28, igual a x menos 1,6 dividido por 0,3. Passa a multiplicação cruzada aqui. 0,384 igual a x menos 1,6. 0,384 mais 1,6 igual a x. E aí nós somamos. Terceira casa aí pode deixar. X igual a 1,98. Então aqui no nosso gráfico, ó, a altura é de 1,98. A partir de 1,98, a gente só tem 10% dos alunos. Então, a média é 1,6 e 90% dos alunos tem menos de 1,98. Somente 10% tem mais. Beleza, pessoal? Esse exemplo aqui está feito, tá? Interpretação do gráfico, saber que valem as propriedades da simetria. De 50% está a média, da média tem que ser padronizada para zero, e aí aplica na tabela e não tem mais segredo, certo? Próximo exemplo para a gente fechar é o seguinte: a gente tem uma combinação linear envolvendo aí a distribuição. Então a gente tem um produto que ele pesa em média 10 gramas com desvio padrão de 2 gramas. Esse produto ele é embalado em caixas com 50 unidades. Sabemos que as caixas vazias pesam 500 gramas com desvio padrão de 25 gramas. Admitindo distribuição normal dos pesos do produto e da caixa, calcule a probabilidade de uma caixa cheia pesar mais de 1.050 gramas. Então, a gente tem as 10 caixas com 50 gramas e mais os 500 gramas da caixa vazia, certo? Então a gente tem 50 caixas de 10 gramas, que dá 500 gramas, mais 500 gramas da caixa vazia. Então, teoricamente, se não houvesse variação, ela pesaria 1 kg, mas aí tem o desvio padrão, tá? Então, o que a gente quer saber? Qual a probabilidade que ela tem de pesar mais de 1.050? Então, aqui também, ó, a nossa curva de distribuição de probabilidade com 1.000 gramas, 1.050, e eu quero saber
qual a probabilidade de pesar mais de 1050, e isso logicamente a gente vai ter que tabelar, né, para que isso aqui seja um zero. Eu quero saber qual é esse valor aqui na minha tabela. Então, beleza. O que a gente tem aqui de informação? Peso do produto, a média do produto é de 10, desvio padrão de 2, o peso da caixa, média da caixa 500, desvio padrão 25, a média da caixa, aquela conta que eu fiz antes, (50 vezes 10), né? 10 gramas, 50 caixinhas dentro da outra caixa, mais 500 gramas do peso da caixa vazia, 1000 gramas. O que a gente tem de informação agora? Desvio padrão. Do desvio padrão, nós vamos calcular através do cálculo da variância, né? Então, a variância total é dada por 50 vezes a variação do produto, né? 50 caixinhas vezes a variação dele, mais a variância da caixa. A variância total aqui, para a gente calcular o desvio padrão, é 50 vezes o 2 ao quadrado, mais a variância do desvio padrão da caixa ao quadrado. Variância total aqui, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 50, 200, mais 25 ao quadrado, 625, que é igual a 825. Para achar e calcular o desvio padrão, nós vamos calcular a raiz dessa variância, que é a raiz de 825, que é aproximadamente 28,72. Beleza? Por que eu preciso da variância? Por que eu preciso do desvio padrão? Para aplicar naquela formulazinha que eu já vou mostrar para relembrar para vocês. Então, a probabilidade do x ser maior que 1050 é igual à probabilidade do z ser maior que z1. O que eu preciso achar aqui? O z1. Para eu achar esse z1, é z igual x1 menos mi sobre sigma. Z1 igual ao x1, que no caso é esse cara aqui, menos a média, que é 1000, a gente já viu lá atrás, dividido pela desvio padrão, 28,72, que dá aproximadamente 1,74. Esse 1,74 eu vou utilizar na tabela. Voltando lá ao nosso gráfico, a gente tem do 1000 para frente 50% de probabilidade. Eu vou pegar esse 50% de probabilidade, vou descontar essa parte e é o que sobrar para eu finalizar. Então, colocando 1,74 na tabela, a probabilidade do z ser maior que 1,74 é igual a 0,5 menos o valor do 1,74 lá na tabela. Vou procurar 1,7, 1,70, 71, 72, 73, 74. 0,4591. Vai sobrar aqui 0,0409, que me dá 4,09% de probabilidade dessa caixa pesar mais de 1050 gramas.
Beleza, pessoal? Esse aqui a gente utilizou combinação linear, tá? Para fazer o peso total da caixa, a variância total da caixa, o desvio padrão total em relação ao número de produtos. Isso pode acontecer também. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.